Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Você vai ver que o governo estuda retirar a tarifa externa comum e facilitar a importação da soja, do milho e do arroz. Nesta edição, um time de especialistas analisa o impacto na formação do preço do mercado interno brasileiro. Você vai ver também que o café atingiu o preço mais alto da história no indicador CPEA. O trigo do Rio Grande do Sul, que sofreu com a geada, vai perder produção. A Fecoagro estima perdas de 30%. E dados da consultoria Safras e Mercado apontam que a safra nacional do trigo vai ser 5% menor. Você vai ver ainda a previsão para as lavouras lá do sul, que começaram a ser semeadas, e a chegada de uma nova onda de frio e eventuais riscos de geadas. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. E a gente abre a edição de hoje tratando já de uma medida que está sendo estudada pelo governo, a possibilidade de retirar a tarifa externa comum para importação de soja, de milho e de arroz. Um dos argumentos apontados pelo governo é o barateamento do preço desses alimentos na cesta básica. Vamos ver. O Ministério da Agricultura avalia zerar as taxas de importação de soja, milho e arroz de todos os países. A pasta afirma que a medida tem o objetivo de equilibrar o mercado doméstico e impedir o aumento de preços de produtos da cesta básica. Hoje, a tarifa zero desses produtos vale para as compras de países que fazem parte do Mercosul. Mas para as nações que não fazem parte do bloco, é cobrado 8% de taxa para milho e soja, 10% para arroz em casca e 12% para arroz descascado. A Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul não concorda com a intenção do governo e afirma não reconhecer os motivos apresentados. Nós recebemos o áudio do secretário César Halum, assim como a notícia que saiu no jornal, com muita preocupação e até indignação. Indignação pelo conteúdo, à medida que, em certo ponto do seu áudio, ele sugere que os produtores estão especulando com o produto arroz. Os produtores não estão especulando. E esse discurso que nós ouvimos lá no governo Funaro, lá nos anos 80, quando vieram caçar boi ao pasto no Rio Grande do Sul, nós não aceitamos. Aqui não é a Argentina, aqui não é a Venezuela. Nós não aceitamos. O produtor não está especulando. Quem tem estoque desse produto é quem comprou o produto, que é a indústria. Nós também ficamos extremamente incomodados pelo fato de que, para nós conseguirmos meia dúzia de centavos para fazer um PEP, um PEPRO, ou tentar baixar mais o juro, é uma dificuldade. Mas aí, para abrir mão de receita, no caso do Matec, aí é um estalar de dedos, não precisa nem conversar com o setor? Não, não é assim que funciona. E em terceiro lugar, que nos causou muito incômodo e embaraço, porque nós temos convicção que a ministra não estava sabendo dessa decisão dele, porque nós temos conversado bastante com a ministra e não é este o encaminhamento que tem sido dado dentro do Ministério da Agricultura. Então nós não aceitaremos ser patrolados desta forma. Acho que se o secretário queria essa retirada da TEC, procurou o pior caminho para assim fazê-lo. Nós não concordamos com a retirada da TEC e muito menos com os motivos alegados para tal retirada. Nós não temos motivos para tirar a TEC do arroz, nós não temos motivos para tirar a TEC da soja, nós não temos motivos para a retirada da TEC do milho. Nós temos uma Companhia Nacional de Abastecimento que monitora o abastecimento, que tem os dados, e se nós temos problemas, por que eles não foram resolvidos lá atrás? Por que se deixou chegar nessa área plantada tão menor? Por que os produtores vêm produzindo menos? Estas são as perguntas. Por que estão reduzindo a área plantada pelo terceiro ano consecutivo? Por que estão diminuindo a produção pelo terceiro ano consecutivo?
quer abastecimento, enfrenta as razões pelas quais as pessoas vêm reduzindo a sua área e não depois, lá na frente, querer tirar a TEC alegando que os produtores estão especulando. Não, assim vai ser difícil de nós conseguirmos construir alguma coisa com o secretário. A Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul diz que a medida ainda vai ser discutida pela Câmara Setorial do Arroz em reunião na próxima semana, mas alerta que o setor não pode ser mais prejudicado. Este assunto da TEC ainda será discutido pela Câmara Setorial Nacional do Arroz. Nós temos uma reunião agendada para a próxima semana. Não existe ainda do próprio governo, não existe uma palavra que isto realmente irá ocorrer. Nós teremos necessariamente que aprofundar o estudo sobre este tema. A própria Conab está nos dando aí a garantia de que nós temos arroz suficiente para chegar na safra. A própria Conab está comentando também que nós temos indicativos aí do aumento da área para este próximo ano e temos alguns posicionamentos até por parte da indústria, de algumas indústrias do setor contrárias a este pleito. Também há um posicionamento por parte das cooperativas do estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, contrárias a este pleito de se alterar a TEC. Nós não podemos prejudicar o setor produtivo que vem há tantos anos aí tendo problemas com relação ao arroz em função da falta de rentabilidade, e é em função desta falta de rentabilidade que nós viemos ano a ano diminuindo a área de arroz. A Associação Brasileira de Proteína Animal afirmou ser a favor da extinção de tarifas para importação de milho e soja. A entidade diz que estes setores se tornaram altamente exportadores e é preciso equilibrar o balanço para ter novos fornecedores também. Em nota, a BPA afirma que o setor produtivo brasileiro prioriza os grãos produzidos internamente e que, ao mesmo tempo, precisa de fontes alternativas quando os grãos no mercado interno atingem altas de tal forma que se torne mais vantajoso importar. A entidade ressalta que defende o livre mercado, por isso, da mesma forma que não é favorável às restrições para exportação, também acredita ser justo permitir condições equilibradas para a importação dos insumos. A BPA ainda diz que a possibilidade de importação é fundamental também para a manutenção do controle inflacionário, já que os custos elevados de produção fatalmente vão refletir no preço dos alimentos ao consumidor final. O Canal Rural procurou a AproSoja Brasil, que informou via assessoria de imprensa que a entidade não vai se manifestar sobre o tema. Vamos já saber como é que fica o cálculo para importar o milho e importar a soja. Tirar da TEC, quanto vai valer o milho importado, quanto vai valer a soja importada? Flávio França Júnior, que é chefe do Departamento de Grãos da Datagro, fez esse cálculo e conta pra gente. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Flávio. Boa tarde, Kellen, boa tarde a todos, um prazer estar com vocês. Olha, essa discussão, né, Kellen, ela faz parte do jogo, né? Eu entendo que produtores estejam contra a retirada da TEC e os consumidores estejam a favor, acho que tudo faz parte do jogo. A questão são números práticos, né? Hoje é mais fácil, qualquer importador, qualquer consumidor pode buscar soja ou milho no Mercosul, e é onde a gente tem oferta mais acessível e chega em condições para a indústria mais acessível. Trazer soja dos Estados Unidos, por exemplo, ou milho dos Estados Unidos é muito caro, né? Mesmo tirando a TEC, mesmo tirando 8% de imposto de importação, esse produto chega cá. Na soja é mais ou menos equilibrado. A gente fez algumas contas aqui iniciais, chegaria posto indústria, por exemplo, numa região aqui a 100 quilômetros do porto, chegaria posto de indústria na casa aí de uns 140 a 145 reais, mais ou menos.
Então é caro. Talvez ele sirva apenas como um limitante para a alta da soja. Quer dizer, vai bater uma barreira de importação, mas como é sempre, né? Não é uma novidade. No milho, a diferença é maior. A gente fez umas contas aqui e chegou, posto indústria, no milho, na casa de R$70, 65, R$70, que parece inviável trazer produto norte-americano. Da Argentina, ele é mais barato, ele vai chegar em condições normais. Mas aí, Kellen, não tem a tarifa externa, então aí a discussão ela perde sentido. É uma questão só de mercado. Se eu tiver produto, tiver viabilidade, eu trago, né, o limite para a nossa alta de soja e milho será a paridade de importação. Muito bem, agora a gente acompanha essa discussão à medida que o produtor está colhendo a segunda safra de milho e muitos produtores estão aí observando as condições do mercado e avaliando o melhor momento de negociar. Há um fator psicológico que pode pesar no mercado, ou seja, esta pressão de uma eventual retirada da TEC servir de argumento para conter uma puxada maior do preço? Isso acontece na prática? Acontece hoje já? Isso pode acontecer, a gente vai agora observar se vai haver uma mudança de perfil do produtor. A gente tem que lembrar que a safra de milho, ela está muito bem vendida, né, Kelly? A safra de inverno que está entrando agora, uma bela safra de inverno que a gente está colhendo, mas ela está muito já vendida. Então, nós vendemos, sei lá, pelo menos 70% dessa safra de inverno, essa safra nova que está entrando agora. Então, o produtor, e hoje, entre aspas, está retendo, né? Ele não está no mercado fazendo vendas novas, até porque ele só tem 30% para vender, ele já vendeu. Então, a preocupação hoje no mercado do produtor é colher e entregar as suas vendas, as vendas já feitas, né? Então, tudo muito, é um fio muito tênue aí, que separa talvez essa medida de trazer um impacto mais forte. Não vejo, Kellen, não vejo o produtor saindo correndo vender, porque ele já vendeu muito, ele só tem 30% para vender, e o impacto do valor do milho importado norte-americano, ele é mínimo, eu pelo menos enxergo assim, ele é mínimo, ele vai chegar muito caro. O milho argentino está aí, se puder trazer do Paraguai e da Argentina, se traz normalmente, não tem nenhuma proibição para isso. Uhum. Esse é o nosso limite do mercado, ok? Então, acho que eu entendo, nos dois casos, soja e milho, a questão de limitação da alta, né? E para por aí, né? E aí a discussão é mais agora política entre produtores e consumidores, né? Muito bem. A gente estava aqui observando os negócios na B3. Eu vi, por exemplo, que o negócio do contrato ali de setembro, que já chegou a superar R$61, ficar ao redor disso, hoje está ao redor de 60, ou seja, caiu. O preço na Bolsa pode sentir impacto dessa discussão? Pode sim, um pouco sim, ele pode perder força. A gente está imaginando, Kellen, o seguinte, a discussão e será que vai faltar milho, né? Não vamos ter milho para chegar. Eu não concordo dessa, não vejo assim, né? Acho que nós temos milho sim para chegar até o final do ano, até o começo do ano que vem, quando começa a entrar a safra de verão. Então não vejo inviabilidade de consumo, né? De oferta interna. Agora, o impacto psicológico tem alguns reais, aí o mercado perdeu um pouco de força, algum mais apavorado, de repente entrar vendendo, né? Isso pode aumentar. Mas, insisto, nós já vendemos 70% da safra de inverno. Então, o produtor não tem obrigação de vender os outros 30%, esses 30% de resto, não tem obrigação de vender hoje. Certo. Ele pode vender escalonadamente, então ele vai fazer, né? Uhum. Então, algum impacto tem, Kelly, mas eu imagino que seja um impacto apenas relativo. Muito bem, essa é uma mensagem importante da gente trazer para a nossa audiência. Abrimos a edição de hoje com essa discussão e com a análise. O Flávio França Júnior, que é chefe do Departamento de Grãos da Datagro, deixou muito claro, 70% das vendas da segunda safra já feita, 30% o produtor que tem para vender está observando os fundamentos de mercado e tem conforto para tomar decisão quando achar melhor. De outro lado, a gente vê a indústria de aves, de suínos, a indústria da carne querendo comprar um grão, um alimento mais barato. De onde vai vir um alimento mais barato para esses animais? Não, pois Kelly, nós estamos com essa inflação. Quando você tem
a preocupação do governo também é legítima. Eu entendo o lado do produtor, entendo o lado da indústria, entendo o lado da preocupação do governo. É legítimo. Nós estamos com um arroz a R$100, milho a R$60, soja a R$130. Então, os preços estão realmente inflados, estão distorcidos por uma realidade especialmente cambial, né? Isso é um efeito, Kellen, bem importante. Isso é basicamente muito relacionado com a questão do câmbio, né? Então, esse vamos lá, um efeito colateral, né, da postura econômica do governo de manter um câmbio alto. Então, isso é uma das dores do processo, né? Então, a busca é paridade de importação, é buscar milho, de repente, a Argentina, nós temos esse ano, deve entrar pelo menos 1 milhão de toneladas de milho de importação, isso é mais ou menos já programado, já esperado, e de soja, talvez, aí umas 600 mil, 1 milhão de toneladas vindo do Mercosul. Produto norte-americano ou de outras origens me parece inviável, não fecha a conta, tá? Muito bem. Então, esse é o drama. Tem que baixar a taxa de câmbio para mudar esses valores de preço. Flávio França Júnior, te agradeço demais por ter feito esse cálculo para a gente já abrir a edição de hoje, trazendo análise para o nosso telespectador. Ele merece mais e mais informações sempre. Volte mais vezes. Uma boa tarde. Um abraço a todos. Obrigada a você também, Flávio França Júnior. Agradeço a Datago Consultoria. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.